Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Versículos de 11 a 13. Os irmãos podem permanecer assentados mesmo. No decorrer da mensagem, assim, se Deus permitir, estaremos lendo outros versículos. Obrigado, diácono Simarley. Efésios, capítulo 6, versículos 11, 12 e 13. Vou fazer o seguinte, eu vou ler o versículo 11, os irmãos vão ler o versículo 12, depois todos nós vamos ler o versículo de número 13. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Todos juntos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pai querido, quero agradecer a Ti, Senhor, por este momento, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. Agradecer a Ti, ó Deus, por tudo que ouvimos, ó Deus, até o presente momento, ó Deus, pelos louvores, ó Pai, que foram entoados em Teu nome, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Creio, Deus, que a Tua palavra também cantada, ó Deus, tem um poder de trabalhar em cada coração, Senhor. Deus querido, que através da Tua palavra lida nesse momento, ó Pai, Tu continue, ó Deus, a trabalhar em cada coração, Senhor. Deus querido, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ter a liberdade, ó Pai, de nos usar, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ter a liberdade em cada coração nesta noite, ó Deus, para agir conforme a Tua vontade, ó Pai. Deus de amor, tome nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, porque reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, somos pecadores, ó Deus, somos carne, ó Deus, mas reconhecemos também, ó Deus, que Teu Espírito em nós, ó Pai, é o que nos coloca de pé diante de Ti, ó Pai. Se não fosse, ó Deus, o Teu Espírito, ó Pai, dentro de cada um de nós, ó Pai, nós não teríamos condições, ó Pai, de estar aqui no Teu altar, ó Pai. Por isso, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, continue nos usando, continue a falar em cada coração nesta noite, ó Pai. É a oração que eu te faço neste momento, ó Deus, no nome daquele que vive e reina hoje eternamente, o Teu Filho Jesus. Amém e amém. Bom, como esse mês é o mês da família, e nós não poderíamos falar sobre outra coisa, né? E o tema desta noite vai ser família, revista-se da armadura de Deus. Família, revista-se da armadura de Deus. Nós estamos vivendo assim tempos assim difíceis. A Bíblia, ela é bem clara quando fala que a perseguição que a Igreja de Cristo iria sofrer quando chegasse próximo à sua vinda, seria uma perseguição muito grande. Seria uma perseguição, talvez, que levaria muitos a desistirem, talvez alguns a renunciarem à sua fé. A Bíblia, ela é bem clara quando fala dessas coisas, que a Igreja de Cristo seria perseguida, que a sua família
seria perseguida. Por quê? Porque a igreja somos nós. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Então nós sofreríamos perseguições. Não estaríamos isentos dessas perseguições. Não estaríamos isentos dessas tribulações, desses problemas que têm surgido pelo mundo. Quantas famílias têm sido atingidas? Quantas coisas têm acontecido ao nosso redor? Quantas guerras têm acontecido ao nosso redor? Quantos terremotos têm acontecido ao nosso redor? Quantos pais têm se levantado contra os filhos e os filhos contra seus pais? Então percebemos que está próximo a volta de Cristo. Então a sua família, a minha família, tem sofrido perseguição, porque nós somos a igreja. A igreja é composta de famílias. A igreja é composta de família. E a sua família faz parte desta igreja, que é o corpo de Cristo. E a família que deseja viver segundo os padrões de Deus estabelecido em sua palavra será perseguida. A família que deseja viver segundo os padrões de Deus estabelecida em sua palavra, ou estabelecido em sua palavra, será perseguida. Então, se você deseja viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os padrões estabelecidos por Ele, a sua família vai ser perseguida. A minha família vai ser perseguida. Não estamos isentos dessa perseguição. Agora, como permanecer firme diante da perseguição? Como permanecer firme? Como não desistir? Como não desanimar diante da perseguição que a minha família, que a sua família tem sofrido todos os dias? Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim, a parte A: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao 19. Efésios capítulo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia, do versículo 14 ao 19, diz assim: estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E vou ler só o versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, quais são as armaduras de Deus? Então, Paulo, ele faz aqui uma analogia entre a armadura de um soldado romano com a armadura de Deus, né, que é conhecida, que está à disposição de cada um de nós, conforme nós lemos aqui em Efésios, cingindo-vos com a verdade, em tudo que tem atrapalhado a sua caminhada, tudo que tem impedido de você realmente ser verdadeiro diante de Deus, repreenda em nome de Jesus. Não deixe que estas coisas te dominem. Não deixe que a mentira controle sua vida. Mas tenha uma vida
controlada pelo Espírito Santo. Fale sempre a verdade. Use a couraça da justiça. A couraça da justiça era utilizado para a defesa do corpo na região peitoral para proteger o coração. O soldado romano usava isso. Então, proteja o seu coração com retidão e justiça. Viva uma vida de santificação. Viva uma vida de santificação. A salvação, ela é um ato na vida do crente. Você aceitou Jesus, você já é salvo. Não precisa fazer mais nada, você já é salvo. Aceitou Jesus, é automático. Aceitou Jesus e você já é salvo. Agora, a santificação, ela é um processo na vida do crente. A santificação, ela não tem fim na nossa vida terrena. Não existe aquele crente ou aquela família dizendo, não, minha família já chegou ao nível máximo de santificação. Não. Imagine, irmão, uma santificação até chegar à estatura de Cristo. Quando vamos atingir isso aqui na terra? Nunca. Então, a santificação, ela é um processo na vida do crente. Então, viva uma vida de santificação. Tenham fé como escudo. Tenham a fé como escudo. Quer dizer, confiança em Deus. Confiança em Deus. Você tem colocado em prática a sua fé? Você realmente tem confiado em Deus? A sua família tem confiado em Deus? A confiança diária na palavra e nas promessas de Deus é absolutamente necessário sobre todas as coisas para protegê-lo das tentações do pecado. A confiança diária na palavra e nas promessas de Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em suas promessas. Às vezes, irmãos, crentes chorando pelo canto, reclamando de tudo. Será que esse crente realmente confia na palavra de Deus? Será que esse crente realmente conhece as promessas de Deus? Irmão, quando conhecemos verdadeiramente as promessas de Deus, quando confiamos verdadeiramente em Deus, irmãos, não somos abalados. Permanecemos firmes diante da perseguição. Não negamos a nossa fé. Não negamos a nossa esperança em Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quer que sua família esteja protegida diante das tentações, diante das provações? Então confie em Deus. Confie em Deus. Acredite nas promessas de Deus. Porque Ele jamais, Deus, irmãos, jamais abandonará os seus servos. Deus jamais nos abandonará. Agora precisamos ter essa confiança, essa esperança, precisamos crer nas promessas de Deus. Recebam o capacete da salvação. Satanás busca destruir a certeza da salvação do cristão, colocando dúvidas em seu coração. Satanás, ele deseja, ele busca destruir a certeza da salvação do cristão, colocando dúvidas em seu coração. Um dia desses, essa semana, conversando com a minha cunhada, ela chegou para mim, Cláudio, será que eu vou para o céu? Ela é crente. Você pergunta isso a mim?
Será que eu vou para o céu? Quer dizer, você não tem certeza, né, da sua salvação? E olha que é crente, ó. Você não tem certeza da sua salvação? Ah, não, eu não... Espera aí, ou você, né, não tem certeza ou está dando brecha para o inimigo. O inimigo ele vai tentar fazer isso com o crente, irmãos. Ele vai tentar colocar na nossa mente essa dúvida em relação à salvação. Ele vai tentar colocar em nossa mente e dizer, olha, você não é digno de nada, você não merece o céu, você não merece isso, Deus não vai te perdoar. Aí as pessoas começam a ficar em dúvida, realmente, será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu vou para o céu? Então são estratégias que o inimigo tem usado, irmãos, para colocar dúvida no coração de muitas pessoas. Então tenha a certeza sempre da sua salvação. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você é salvo. E ninguém pode arrebatar você das mãos de Deus. O inimigo não tem poder para isso, irmãos. Então tenha sempre esta certeza. Eu sou salvo em nome de Jesus. Não deixe o inimigo colocar dúvidas em seu coração. Tenham a palavra de Deus como espada concedida pelo Espírito Santo. Tenham a palavra de Deus como espada concedida pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única arma necessária e mais poderosa do que qualquer arma de Satanás. A palavra de Deus é a única arma necessária e mais poderosa do que qualquer arma de Satanás. Com a palavra de Deus, podemos nos defender contra os ataques do inimigo. A palavra de Deus é a arma mais poderosa que o crente tem em suas mãos. É a arma mais poderosa que você tem na sua família, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas às vezes deixamos esta palavra lá em cima, na estante, enchendo de poeira. Alguns, de repente, só pegam a Bíblia quando vêm para a igreja. Estão deixando de utilizar a arma mais poderosa que tem contra as ciladas do inimigo, para se defender dos ataques dele contra você, contra a sua família. Então, abra a Bíblia no seu lar. Leia a Bíblia com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Se de repente eles não são crentes, você lê sozinho lá, mas lê em voz alta para eles ouvirem. Fazendo desta forma, com certeza, você vai vencer. Com certeza, o inimigo não vai conseguir derrotar a sua família. Não vai conseguir derrotar a minha família. Por quê? Porque estamos utilizando a arma mais poderosa que nós temos, que está sempre ao nosso favor, que é a palavra de Deus. Olha só, irmão, o que Deus tem colocado à nossa disposição. Somente as armas de Deus podem nos ajudar. Somente as armas de Deus podem nos ajudar contra o ataque do inimigo. Não pense que de repente você sozinho ou sozinha você vai conseguir. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque essa batalha, irmãos, é uma batalha espiritual. Você não vai conseguir. Você precisa de Deus, nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar, juntinho de Deus, precisamos estar colado com Deus. Porque senão não vamos conseguir, irmãos. Precisamos de Deus. Somente com as armas de Deus vamos conseguir vencer as astutas ciladas do diabo. Somente com as armas de Deus vamos conseguir vencer as astutas ciladas do diabo. O diabo, irmãos, ele é inteligente. O diabo, ele usa métodos astuciosos.
O diabo, ele tem poder para enganar. O diabo, ele é mentiroso. O diabo, ele é enrolão. O diabo é tanta coisa, irmãos. Nós só vamos conseguir vencer, né, esses ataques do inimigo com as armaduras de Deus. Você sabe quem está tentando destruir a sua família e a minha família? Irmãos, quem está tentando destruir a nossa família não é o Congresso Nacional, ou lá a Câmara de Deputados, senadores, com as suas leis, não. Quem está tentando destruir a sua família e a minha família não é a TV Globo, com as suas programações. Não é isso, irmãos. Quem está tentando destruir a sua família e a minha família é o diabo, é Satanás. Então, todas estas coisas são meios que ele tem utilizado como estratégia para destruir as nossas famílias. Então, perceba, irmão, em que batalha nós estamos. Perceber, irmãos, não é uma batalha carnal, não é uma luta carnal, ela é espiritual. Às vezes estamos brigando, né, aí falando mal da TV Globo, falando mal do deputado, falando mal do senador, e o diabo está lá. Isso aí, falem deles e esqueçam de mim, que eu vou aqui por trás só trabalhando. Então a nossa luta, ela é espiritual. E temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus para vencermos esta batalha. A investida de Satanás contra a família não começou agora. Não começou junto com a pandemia, não começou há 10, 15 anos. Quando nós lemos a palavra de Deus lá em Gênesis, Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículos 27 e 28. Não, Gênesis 3, versículo de 1 a 7. Né? Gênesis 3, versículo de 1 a 7. Então, a investida de Satanás contra a família começou lá em Gênesis. Olha só o que nos diz a palavra de Deus lá em versículo. Lá em Gênesis, sei que os irmãos conhecem esse texto, mas eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Versículo 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então, a investida de Satanás contra a família não começou agora não, irmãos. Lá em Gênesis, conforme nós lemos, já lemos ele ali investindo contra a primeira família, Adão e Eva. Colocando dúvidas, olha só, colocando dúvidas na mente e no coração de Adão e de Eva.
Não é o mesmo que ele tem feito hoje com muitos crentes, com muitas pessoas, com muitas famílias, colocando dúvida no coração. Não, não é bem assim não, na palavra de Deus está dizendo isso, mas não é bem assim não. Né? Não é bem assim não. Né? As pessoas têm trocado, não tem nada a ver. Não, a palavra de Deus diz isso, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Olha só a estratégia que o inimigo tem utilizado para atacar as nossas famílias. Não tem nada a ver. Eva, Adão, não tem nada a ver. É apenas um fruto. É apenas uma ordem de Deus. E nós conhecemos perfeitamente a história, né? O que aconteceu com a primeira família. Então, a investida de Satanás sabia, né, dos planos de Deus revelado à família. Ele sabia dos planos de Deus. Né, você lê lá em Gênesis 1, 27 e 28, olha só como ele sabia. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus, olha só, Deus os abençoou e lhes disse, né, para o homem e para a mulher, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a ela, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Satanás ele sabia perfeitamente dos planos de Deus para o homem, para a família. Então ele investiu pesado para destruir a primeira família criada por Deus. Ele tem investido hoje em dia também para destruir as nossas famílias. Mas a investida de Satanás contra a família, a investida dele contra a família só vai terminar na volta de Cristo. Não pensa que ele vai desistir, né, porque a igreja está orando, porque nós sempre oramos, sempre vivemos na dependência de Deus, e ele não tem desistido, ele não vai desistir. A investida dele contra a família só vai terminar na volta de Cristo. E o fim dele, o fim de Satanás, demônios, seus anjos, está registrado lá em Apocalipse 20, versículo 10. Apocalipse 20, versículo de número 10. Que diz assim a palavra de Deus: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão, olha só, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse será o fim de Satanás, dos demônios, do diabo, o lago de fogo. Mas enquanto esse dia não chegar, irmãos, as nossas famílias serão perseguidas. Estaremos sujeitos às armadilhas do diabo. Então percebemos a necessidade de revestirmos de toda a armadura de Deus. Porque senão não vamos conseguir vencer. Lá em Mateus 25, 41, fala do fogo eterno. Né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, olha só, para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo
25, versículo 41. Então o inferno não foi preparado para mim, não foi preparado para vocês, não foi preparado para a sua família, não foi preparado para a minha família, foi preparado para o diabo e seus anjos. Só vai para lá, para aquele lugar de tormento eterno, que será de séculos em séculos, onde o fogo não se apaga, aqueles que não assumiram um compromisso com Cristo Jesus. Aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que estão brincando com Deus. Mas aquelas pessoas que levam Deus a sério, esses sim, irão para os céus. Mas até chegar esse grande dia, a sua família, as nossas famílias, serão perseguidas. Quando o inimigo ele ataca a família, a intenção dele é acabar com os projetos e planos de Deus para a sua família, para a minha família. Quando ele ataca a família, a intenção dele é acabar com os projetos e sonhos de Deus para as nossas famílias. Foi assim lá no princípio. E tem sido assim até o dia de hoje. O diabo não está se vestindo de diabo. O diabo, Satanás, não está se vestindo de enganador. Ele é o enganador. Ele não está se vestindo de mentiroso. Ele é mentiroso. Ele não está se vestindo daquele que seduz, que engana as pessoas. Ele é o enganador, ele é o sedutor para as coisas ruins. Então não podemos brincar de ser crente. Não podemos brincar com Deus, porque a batalha que nós estamos, ela é séria, irmãos, é uma batalha espiritual. E se estivermos brincando nessa batalha espiritual, vamos perder, a sua família vai perder, a minha família vai perder, a nossa família será derrotada diante da perseguição, porque não estamos levando Deus a sério. O diabo ele não está brincando não, irmãos. Ele não está brincando. Ele está furioso. Ele está furioso, sabe por quê? Porque para ele não tem mais esperança. Para ele não tem mais salvação. Para ele não tem mais jeito. Porque ele já está condenado. Agora, para mim, para você, para as nossas famílias, para a família de cada um de nós, há esperança sim, meu, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Então há esperança. E o inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que você não pense nisso, não acredite nessa esperança que há em Cristo Jesus. Durante o ministério de Jesus na terra, o diabo ele tentou impedir o plano de salvação traçado por Deus para cada um de nós. Ele tentou impedir. Irmãos, e ele tentou impedir indo diretamente em Jesus. E vemos essa perseguição durante todo o ministério de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Olha só, a tentação no deserto. É um texto que os irmãos conhecem, mas eu quero ler esse texto. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, ó. A seguir foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, irmãos. Então, tá vendo? Estamos percebendo que para vencermos essa batalha, temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo.
E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Qual foi a última vez que nós jejuamos? Qual foi a última vez que nós dobramos o nosso joelho, sacrificamos os desejos da carne para estar mais próximo do Pai? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, irmão, o diabo ele conhece a palavra de Deus, hein? O diabo ele conhece a palavra de Deus, hein? Olha ali no momento ali quando ele foi a tentar Jesus. Olha as palavras que o diabo utilizou. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha só, irmãos, o diabo não poupou de tentação, de perseguição, nem o próprio Jesus, o Deus entre nós. Mas percebe como ele é astuto, como ele é esperto, como ele tenta pegar, nos pegar na própria palavra de Deus. Olha só, foi assim com Jesus. Não, mas está escrito ali: aos teus anjos dará ordem, e eles vão tomar você nas tuas mãos, não vão deixar você tropeçar. Mas está escrito, dará ordem, não vai deixar você. Mas está escrito: não, nem só de pão viverá o homem. Então percebemos a importância de estarmos revestidos, de toda a armadura de Deus. Uma das armaduras mais poderosas que nós temos a nosso favor é justamente a palavra de Deus, que foi utilizada por Jesus ali na tentação. Tanto por Jesus quanto por o diabo também. O diabo também utilizou a palavra de Deus. Então precisamos realmente, estarmos nos dedicando à leitura da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Quando eu falo meditar na palavra de Deus, dia e noite, não é você ficar com a Bíblia aberta 24 horas por dia, não é isso. Meditar na palavra de Deus é quando você lê um versículo, se depara com um versículo, e você fica meditando naquele versículo durante o dia. A sua vida não é conduzida pelo que um falou, pelo que o outro falou, mas é conduzida pela palavra de Deus, pelo que você leu na palavra de Deus. Então, se você estuda realmente a palavra de Deus, diante da perseguição, diante das tentativas do inimigo contra a sua família, você vai usar a palavra de Deus para se defender. Porque é a palavra de Deus que nos mantém de pé. E o diabo, ele não livra ninguém. Vou usar até com a expressão que os jovens usam muito, não livra a cara de ninguém. Olha só o que ele fez com Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23. Mateus 16, versículo 22 e 23. Olha só, Jesus estava ali conversando ali com os discípulos, batendo papo e falando aí do que ele iria sofrer. Olha só, e Pedro, chamando-o à parte, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus estava falando com Pedro sobre a crucificação, que ele iria morrer, que ele iria sofrer. Aí Jesus disse para Pedro, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim
pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, olha só o que o inimigo faz quando damos brecha. Quando damos brecha, ele entra e nos usa. Foi assim com Pedro, por isso que Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Jesus repreendeu Satanás naquele momento. Porque Pedro se deixou usar pelo inimigo. Então comece a tampar todas as brechas que existem na sua família, para que o inimigo não use você, não use a sua esposa, não use os seus filhos. Comece a tampar todas as brechas, repreende em nome de Jesus. Não deixe brechas abertas para que o inimigo entre no seu lar, entre na sua família e te destrua. Mateus 27, versículo 50. O diabo também tentou frear ali os planos de Deus. Mateus 27, 50, diz assim a palavra de Deus: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Conhecemos essa passagem perfeitamente, toda a passagem onde fala da crucificação de Cristo. Então, nesse momento, quando Cristo entregou o seu Espírito, foi quando ele morreu, ali na cruz. O diabo, nesse momento, quando Cristo morreu na cruz, o diabo de repente achou que, venci. Eu matei o rei dos judeus. Eu matei aquele que os profetas falavam que iria vir. Morreu a esperança dos judeus. Morreu a esperança do povo de Deus. Mas o diabo se deu mal. Ele se enganou, sabe por quê? Olha só, Mateus 28. Versículos 5 e 7. A 7 diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Então, Jesus ressuscitou. Então, o diabo foi derrotado ali na cruz, irmãos. O diabo foi derrotado ali na cruz. A partir do momento que Jesus ressuscitou, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, a sua família é mais que vencedora. Olha só o que nos diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, versículo 37, nos diz assim a palavra de Deus: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as perseguições que você tem sofrido, que a sua família tem sofrido, você é mais que vencedor, a sua família é mais que vencedora por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus.
Você é mais que vencedor. Tome posse dessa palavra, irmãos. Não fique chorando pelo canto, não fique reclamando, mas tome posse dessa palavra. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nada poderá separar a sua família do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá separar a sua família, a nossa família, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha só, Romanos 8:35. Diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A perseguição pode nos separar do amor de Cristo? A espada pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Olha só o que a palavra diz. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O inimigo vai tentar de todas as formas, tentar derrotar a sua família, mas ele não vai conseguir, irmãos. Ele não vai conseguir. Porque nós estamos em Cristo Jesus, a sua família está em Cristo Jesus. Ele não pode tocar em você, ele não pode tocar na sua família, ele não pode tocar nos projetos, nos sonhos de Deus para a sua família. Às vezes, algumas pessoas acham que o diabo ele tem poder. Sabia que o diabo, ele não tem poder. Ele tem permissão de Deus para agir. Ele tem permissão de Deus. Olha só o texto lá de Jó 1:12. Diz assim: diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O inimigo só tocou na vida de Jó por permissão de Deus. Ele só tocou nos bens que Jó tinha por permissão de Deus. E o que nós somos diferente de Jó? Jó era um ser humano, era homem, igual todos nós somos. Não tinha diferença nenhuma. Mas Jó era um homem íntegro. Era um homem que andava com Deus. Então isso fez diferença na vida de Jó. Se você tem andado com Deus, se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, irmãos, o diabo ele não pode tocar na sua vida. Se você de repente está sofrendo alguma perseguição, algo assim que você está achando que Deus está te provando, é porque Deus permitiu que isso acontecesse com você. Não pense você que é o diabo que... Não, ele não pode não, irmãos. Ele não pode. Se Deus não permitir, ele não pode. Ele não pode tocar na nossa vida, não pode tocar na sua família, na minha família. Então, o diabo, ele não tem poder, ele tem permissão. Porque a palavra de Deus lá em Mateus, olha só o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 28:18. Mateus 28:18.
Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Algumas Bíblias vão dizer poder. Então, toda autoridade e poder, irmãos, pertencem a Jesus. Toda autoridade e poder pertence a Jesus. Então o diabo, Satanás, os demônios, eles não têm poder, eles têm a permissão de Deus. Porque todo poder e toda autoridade pertencem a Jesus. E as portas do inferno, irmão, não irão prevalecer contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não irão prevalecer contra a sua família, porque a palavra de Deus nos diz isso, irmãos. Lá em Mateus, capítulo 16, 18, Mateus 16, Mateus 16, deixa eu ver se é o 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quem é a igreja? A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é minha família, a igreja é a sua família. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua família, contra a minha família, contra a igreja de Cristo. Tome posse desta palavra, irmãos. Não se sinta derrotado. Em Cristo Jesus nós somos invencíveis. Então tome posse dessa palavra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, contra a minha família, contra a sua família, porque toda a autoridade e poder foi dado a Cristo Jesus, a quem nós reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. O inimigo, ele não pode tocar na sua família, não pode tocar na sua vida. Agora, sabe por quê? Muitas famílias estão sendo derrotadas. Sabe por que muitas famílias estão sendo derrotadas? Vou reler lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios 6, 12. Diz assim, relendo o texto que nós lemos no início. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe por quê, irmãos? Muitas famílias estão sendo derrotadas porque estão lutando contra a pessoa errada. Estão lutando contra a pessoa errada. É pai lutando contra o filho. Quantas histórias nós já vimos aí, né, recente, de pais tirando a vida dos próprios filhos? Quantas histórias nós já ouvimos de filhos tirando a vida dos próprios pais? Estão lutando errado. Quantas esposas tirando a vida do próprio esposo, ou esposo tirando a vida do próprio esposo? Quantas sogras estão brigando contra as suas noras? Quantas noras estão brigando contra as suas sogras? Quantos irmãos estão brigando entre si? Um lutando contra o outro, um querendo tirar a vida do outro. Muitas famílias estão sendo derrotadas porque estão lutando, estão brigando, estão lutando ou estão na batalha errada, irmãos.
Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é uma luta, é uma batalha espiritual, irmãos. Se não entendermos isto, estaremos destruindo a nossa própria família. Pai brigando contra filho, filho brigando contra pai, esposo brigando contra esposo, vice-versa. A família se autodestruindo. Enquanto a Bíblia nos diz que a nossa batalha não é carnal, ela é uma batalha espiritual. Temos que lutar contra as forças espirituais do mal. Temos que lutar contra as abomináveis depravações. Extrema depravação sexual. Não preciso nem falar sobre isso. Os irmãos têm visto isso. Contra o ocultismo. Contra a adoração a Satanás. Contra os anjos perversos, demônios que estão a serviço do próprio Satanás, escravizando a humanidade no pecado. Essa é a nossa batalha, irmãos. É uma batalha espiritual, não é uma batalha carnal. Por isso que muitas famílias estão sendo derrotadas, porque estão na batalha errada, estão lutando errado, estão brigando de uma forma errada, estão brigando uns contra os outros, estão se esquecendo da batalha espiritual que nós precisamos combater. Se isso acontecendo, o inimigo ele acaba ganhando o quê? Terreno. Então precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos entender estas coisas, irmãos, para que o inimigo não venha derrotar a nossa família. Talvez você diga, pastor, eu não tenho forças, eu não consigo vencer. Pastor, você não sabe os problemas que eu tenho passado lá na minha casa. Você não conhece meu esposo, ou você não conhece a minha esposa, pastor. Se você conhecesse, de repente você não falava isso. Eu quero dizer para você que você consegue vencer todas essas coisas. Comece a pedir a Deus com fé, para que Ele atue lá no seio da sua família. E você vai perceber que as coisas vão começar a mudar. Seu filho vai começar a mudar. Seu esposo vai começar a mudar. A sua esposa vai começar a mudar. A sua sogra, o seu sogro, os seus sobrinhos, netos vão começar a mudar. Comece a pedir a Deus com fé, para que Ele liberte toda a sua família da opressão do inimigo, caso você esteja sofrendo isso no seu lar. A Bíblia, a palavra de Deus, em João 14, versículo 13, nos diz: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Só, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. É Jesus que disse isso. Olha só, tudo. Ele não falou, ó, se você pedir isso, eu atendo. Se você pedir isso outro aqui, eu não vou atender. Jesus disse, ó, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Sabe por quê, irmãos? Porque há poder no nome de Jesus.